Sejam bem-vindos ao Papo Digital, podcast de marketing e venda da Digital Comunicação. Eu sou Renata Braga e hoje eu estou aqui com os nossos convidados, e um deles é o Rodrigo Araújo e o Igor Andrade. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, que é como construir um funil de vendas eficiente do zero. E para começar, eu quero entender aqui com vocês por que construir um funil de vendas eficiente é um dos maiores desafios para as empresas hoje. Vamos começar com você, Rodrigo. Tá, muito bem. Eu entendo assim que a maior dificuldade hoje das empresas talvez não esteja no funil de vendas, ela esteja em você conseguir construir uma boa oferta. E isso é muito negligenciado. Aí quando você vai tentar construir o teu funil de vendas, tu meio que não sabe o que falar. Aí vem o segundo ponto crítico. Você não mapeou a jornada do teu cliente, ou seja, você não sabe quais são os níveis de consciência dele, você não sabe se, para aquela audiência que você tem, como é que tá isso. E aí quando você vai construir um funil, que é nada mais de criar um caminho até a conversão, você acaba se perdendo no caminho. Então, para mim, é a grande dificuldade hoje do empresário quando ele vai falar de construir um funil. E dentro dessa concepção, Igor, como é que você explicaria de uma forma simples como seria essa construção do funil de vendas? Olha, o primeiro passo é ter clareza do que você quer e seguir as etapas passo a passo, principalmente ali na parte, né, quando a gente fala de funil, a gente está falando de etapas. E essas etapas, elas começam com o topo, que a gente chama, né? A gente fala de meio e fundo de funil. Então, assim, o topo é aquela parte onde você vai fazer a estratégia para captar, depois você vai aquecer e depois você vai fechar ali a venda, que é o final, que é o fundo do funil que a gente chama. Ah, entendi. Poxa, interessante. Então tem todo um processo Sim. aí para a gente conseguir deixar essa estratégia bem clara para o nosso cliente, Isso. certo? E acho que até complementa com o que Claro. eu falei, Renata, que assim, quando ele fala do topo, do meio e do fundo, e aí aquela coisa, beleza, você vai montar o topo, meio e fundo, mas o que você vai falar? Eu bato muito nessa tecla Isso é de importante. que é muito importante, e como a gente está aqui no podcast para falar sobre isso, que tem esse objetivo de aumentar o nível de consciência do mercado, é falar, cara, você precisa se preocupar com o teu produto. Como é que está a tua oferta? Tu sabe explicar bem? As pessoas entendem o teu produto, não entendem? Falar de funil sem falar disso seria um desserviço. Então, tendo dito isso, beleza, vamos considerar que eu já tenho aqui um bom produto. Aí você vai começar a fatiar a jornada. Tipo assim, o topo é aquela pessoa que não te conhece. Geralmente não te conhece ou que ela nunca ouviu falar da tua marca, mas ela pode ter ou não ter um nível de consciência versus o teu serviço ou produto. O desafio está aí. Quando você não mapeia os níveis de consciência do teu consumidor versus a etapa do funil, fica muito mais difícil de acertar. Aí como o Igor fala assim, cara, não adianta a gente precisa da clareza do objetivo, né? Mas como que o empresário vai ter clareza se ele não sabe o que ele precisa falar, né? E aí passa para a responsabilidade do profissional de marketing ter essa habilidade de entender que existe uma dor na hora de construir a oferta. E aí sim, cara, bora falar de funil. Vamos entender o que eu preciso falar em cada momento. Como é que eu atraio a atenção desse cara? Como é que eu engajo, ou seja, o meio. Como é que eu engajo com esse cara? Eu faço ele se envolver com a minha marca. Eu faço, sabe, ele baixar alguma coisa, ele fazer um comentário, ele mandar o Reels pra alguém. E hoje tá muito isso, né? Você se engajar de alguma forma, porque depois o pessoal de mídia aí, o Igor aqui, consegue achar esse cara para fazer uma oferta para ele. Entendeu? Sim. Então, no final do dia, a gente precisa construir um funil, criar um caminho, né, entre o cara que não te conhece até a venda e depois, né, outros tipos de estratégia de jornada que a gente precisa acompanhar o cara até a recompra. Mas no final do dia é necessário que tenha assim, clareza do que quer, acho que concordo em gênero, número e grau com o Igor, porém, clareza do que quer falar, que é o produto e a oferta. Entendi. E se a gente fosse pensar assim, qual é o erro mais comum que as empresas elas cometem ao tentar estruturar esse funil? E se vocês também puderem compartilhar um exemplo aqui nesse caso. Então, quem pode aí me dar esse exemplo de alguma empresa que vocês já tiveram aí como um case, né? Uma experiência que possa ter cometido um erro que é comum,
né? E ao mesmo tempo trazer uma experiência também positiva que após a estruturação desse funil deu certo. Vamos lá? Quer que eu fale? Tu vai falar, meu jovem. Pode falar, depois eu complemento também. Tá, falando. top Ok. sucesso das galáxias. Cara, eu fatalmente, né, já não tenho nem cabelo, então tenho histórias de sobra para contar, né? Opa. Assim, cara, na minha experiência, eu acredito que eu já devo ter atendido mais de 150 projetos aí, que houve construção de funil. E o maior erro é você fazer só fundo. É você esquecer que o teu cliente também precisa, que você também precisa atrair uma audiência nova, que você precisa engajar essa audiência nova e você só ficar ali fundo. Não estou dizendo, em hipótese alguma, que eu não vou ser aqui hipócrita e falar, não, tem que fazer primeiro só topo, depois só meio, porque a gente vive de venda. Só que você vende melhor se você criar o funil inteiro. Ou pelo menos o topo e o fundo para que o meio seja a conversão, já para levar o cara para venda. Então, para mim, esse é o erro crítico que acontece. E aí já aconteceu um caso comigo, de a gente estar atendendo um cliente que ele era de professional services de carro. Como é que chama? Martelinho de ouro, eu acho, né? Que desamassa o negócio, assim. E aí a gente criou uma estratégia que passava muito por criar conteúdo para criar autoridade. Ou seja, mano, tu não leva teu carro em qualquer lugar. Tipo assim, é um profissional que tu precisa confiar. Então, se você precisa confiar, eu preciso aumentar o nível de autoridade daquele cara versus a audiência que ele já tinha e versus uma nova audiência. Aí ele falou, não, quero só mensagem aqui no WhatsApp, vou pegar todo esse investimento, coloca aqui mensagem no WhatsApp. Mandamos muitas, se eu não me engano, foram mais de 350 mensagens no período de uma semana, não vendeu para ninguém. Aí reclamou com a gente, não, mas é muito ruim. Aí eu peguei, beleza, me deixa ficar 1 hora com o teu telefone. E eu fui só tirando o print. Para ver o atendimento, no caso, respondia e falava 3 dias depois, e falava oi, e não dizia mais nada, e por aí vai, entendeu? Então, o maior erro, na minha visão, é você investir em fundo e ainda investir só em fundo e não estar preparado para atender. Talvez esses 2 erros, né? Os maiores, pronto. E ainda pecar no atendimento ali no final, né? Que aí é o crítico, né? E aí, então, esses são exemplos clássicos do que pode acontecer. Então, a gente entende que, ainda que se faça todo esse trabalho, a importância de um bom atendimento ali no final é o que fecha, é a chave de ouro. Eu enxergo que... Eu não enxergo a venda fora dessa conversa, tá? Certo. Não tem como hoje a gente falar de marketing sem falar de vendas. Não tem como a gente falar de funil se não falar de atendimento. O Igor pode até falar melhor do que eu disso de o quanto difícil tu joga um monte de lead dentro do funil do cara e a sensação de não ter resultado. Aí o cara não tem uma estrutura comercial definida, ele não tem um caminho, uma jornada daquele cliente dentro da forma que ele vende o produto ou serviço dele. E isso, pela falta de clareza dos profissionais de marketing, de diagnosticar isso, acaba se atribuindo erroneamente que o tráfego não funciona, que o inbound não funciona, que as redes sociais não funcionam, entendeu? Então a gente precisa trazer para a luz a necessidade de se falar de vendas quando se estiver falando de marketing. Que de outra forma, a gente não consegue ter um resultado positivo. Por isso que na nossa metodologia aqui na Digital, a gente entende que venda não é a parte do cliente, é nossa. A gente se envolve, a gente estrutura o processo junto com ele, a gente está ali dentro. Tem clientes que a gente tem reunião toda semana para olhar número, não só de venda, mas de quanto que agendou, de cada pedacinho do funil. Certo. Entendeu? E, Igor, quando a gente pensa aí nessa estrutura de funil, a gente está falando, obviamente, de embalde marketing. Como é que o tráfego pago, ele complementa dentro dessa roupagem? Olha, Renata, assim como o Rodrigo acabou de falar, né, ele foi muito legal na fala dele, que ele disse ali que realmente para cada etapa precisa de uma estruturação e assim, o principal, só pegando o gancho do que eu fiquei de falar também, é que um dos principais erros também é a falta de comunicação adequada para cada etapa. Por exemplo, quando a pessoa está numa etapa de conhecimento ainda, a pessoa não te conhece, você não pode chegar metendo como a gente fala, a oferta ali com o pé na porta. Não é assim ainda. A gente vê muitas empresas querendo focar na venda, mas não entende o processo em si, que existe toda
as etapas que devem ser seguidas, a comunicação deve ser seguida para ir, assim, no fim, esse resumo da ópera, conseguir converter leads ali, né? Converter em venda, fazer venda para o empresário. Na parte que tu me perguntou sobre o inbound, a gente usa muito o inbound e o tráfego junto, porque a gente entende que o funil ao todo, ele precisa desses dois tipos de serviço, porque é toda uma jornada, e nessa jornada a gente precisa ali estar reaquecendo um lead, a gente precisa estar novamente tentando entrar em contato, fazendo follow-up, que é essencial também, assim como o Rodrigo falou, que ele já teve projetos, né, que não foi legal para ele, eu também já tive alguns projetos, principalmente da área médica, onde a gente gerava bastante leads com interesse ali para aquele médico em si, e pecava na hora do atendimento. Por quê? Por causa da jornada. Quando a gente ia analisar a jornada ali completa, a jornada ao todo, via que estava tendo um gargalo. Esse gargalo era justamente da parte da chegada do lead e do atendimento do lead também. Então, assim, o tempo de espera que fazia é fundamental também para você pegar ali e converter o lead no final. Se você deixar o lead ali há 3 horas, ou no outro dia, como eu cito o caso dele aqui, não adianta, que você não vai conseguir converter, não vai conseguir ter vendas. Aí já entra toda aquela questão do treinamento da equipe, né? De explicar para a equipe, de fato, a importância de entender que é uma jornada. Então, se você não for ali eficiente, no final, né? É como aquela pessoa que pega o bastão e vai correndo, né? Sim. E aí chegou o bastão na sua mão e agora? O que eu faço? E aqui na digital, só complementando também, aqui na digital a gente tem essas reuniões frequentes justamente para evitar isso. A gente reúne ali, vê planilha, vê dados, justamente que é para tentar melhorar ali o nosso fluxo da jornada do cliente. Quanto mais enxuto for, mais dados a gente vai ter, melhor a gente vai trabalhar ali o final da venda, no caso, a conversão. Agora, eu queria entender com vocês, assim, para quem está começando agora, alguém que está assistindo esse podcast e pensando, interessante, eu quero saber como é que começa, quais são os primeiros passos práticos para construir esse funil aqui dentro da minha empresa, quais são as pessoas, os profissionais que eu devo buscar, Rodrigo? Tá. Primeiro, trazer clareza para uma coisa. Funil de vendas ou de marketing necessariamente não está só em inbound marketing. Ele está em tudo. Ele está em toda a forma que a gente comunica. Depois, até fazer a pergunta para o Igor, pedir para ele explicar como que ele constrói funil só usando anúncios. Ele constrói audiência, depois ele segmenta as pessoas daquela audiência e consegue levar ela para uma próxima etapa, para um próximo anúncio, para um próximo, ou seja, a gente consegue criar toda uma jornada, não necessariamente precisa ter toda a robustez e a estrutura de um projeto de inbound marketing. E aí passa para a tua pergunta, cara, como começar? Começa simples. Entende o teu produto, ajusta a mensagem para cada momento da jornada desse cara e começa a criar funis, caminhos. Criativo 1 para chamar atenção, criativo 2 para gerar envolvimento. Todo mundo que se envolveu com esses dois, aí eu faço oferta. Não vai correndo para oferta, cara, que não funciona. Entendeu? Você gasta muito mais energia e dinheiro que quando a gente está falando, por exemplo, dessa jornada de maneira orgânica, tu vai ter que fazer muitos anúncios de oferta até um funcionar. Se tu esquenta a tua audiência, o Igor fala muito isso, o público quente, o público frio, aí tem hora que ele embora a minha cabeça, eu fico, meu Deus do céu, o que esse cara tá falando? Mas no final do dia, você ter essa clareza, tá? De saber entender que captar público não é escolha, não. Não é, antigamente tu podia assim, fala pra todo mundo, quem quiser comprar, compra, cara. A gente vive no mercado da atenção. Eu falo isso várias vezes e eu vou continuar repetindo. E a atenção tá cada vez mais cara. É verdade. A gente vive um comportamento de consumo das pessoas, de mídia, de informação, de entretenimento, ele nunca foi tão multitela. Só para trazer um dado, a hegemonia do Google com relação a buscas está acabando. A gente já tem aí Instagram e YouTube com bilhões de buscas todos os dias. E sem falar no ChatGPT e as inteligências artificiais que estão vindo, TikTok também, que estão vindo aí com uma força tremenda. O
que isso significa para quem está querendo fazer um funil? Cara, ajusta a tua mensagem. Porque as pessoas estão buscando não só mais lá no Google, como era antigamente, que a gente precisava criar sites, criar isso, ou seja, tinha que ter uma estrutura tão grande. Se tu ajustar a mensagem, para cada momento, você vai fatalmente ser encontrado por pessoas que estão naquele momento. Entendi. Gente, algo que eu tenho visto muito comum, né, nas empresas hoje é o papel da automação de vendas. E aí eu quero saber com vocês, entender melhor, quando a gente fala de automação de vendas, algumas pessoas, né, elas imaginam algo muito complexo. Só que a gente vê isso no dia a dia, quando a gente vai comprar alguma coisa numa loja, ou até mesmo fazer um pedido de uma comida, que ali já tem todo um trabalho, mas eu entendo que isso seja algo mais expansivo. Então, como é que a gente pode explicar isso de uma forma simples para quem está acompanhando o podcast? Como é que funciona a automação de vendas hoje, aplicada numa empresa? Você pode me responder, Igor? Essa parte da automação, a gente pensa que é um bicho de 7 cabeças, né? Uhum. A gente pensa que é uma coisa... Quem não conhece realmente Pra pensa... ti não é, né? Mas pro pensa, resto do mundo, as pro pessoas... resto do mundo, todo mundo... Exatamente. As pessoas acham que a gente está falando ali de coisas de outro mundo, coisas que não tá ali ainda no dia a dia dela, mas quando a gente vai implementar uma automação para um cliente, seja para quem quer que seja, a gente sempre reúne primeiramente ali, saber a jornada completa, né? Ter a clareza sobre aquilo que a gente vai fazer e depois vai pegando ferramentas para ajudar a gente. Hoje em dia a gente tem várias ferramentas de automação que com um clique, você faz esse clique aqui, pronto, aconteceu. Então, assim, já tira aí aquela objeção que, é complicado, é coisa de 7 cabeças. Não é. É simples, só que precisa ter uma análise estratégica por trás disso. Porque você também não vai fazer de qualquer forma. Você tem que pensar antes de fazer, tem que analisar todos os dados, organizar ali o teu planejamento e implementar isso. E como é que isso funciona, Rodrigo, aí dentro das etapas do funil de vendas? Então, acho assim, eu acredito que quando a gente fala de automação, a gente complica, como o próprio Igor falou. Automação pode ser eu acelerar o caminho de uma etapa para a outra do funil, e não necessariamente eu vender através de um bot que pega um boleto no banco de dados e apresenta. Não, gente, o mais simples, hoje a gente tem softwares como o ManyChat, a gente estava falando disso agora essa semana, que você digita assim, tu posta lá alguma coisa e fala assim, digita quero se você quiser receber o link dessa coisa que eu postei aqui no seu direct. E você já consegue começar toda uma conversa com aquela pessoa ali. E aí a gente vem para um termo que está muito na moda, que é o social selling, que é você ativamente entender pessoas ali dentro do contexto de rede social que estão, que têm um perfil, que estão dentro do teu ICP, a gente já falou muito aqui no podcast sobre isso, que estão dentro do teu perfil ideal de cliente e ativamente falar com elas. E também usar a automação para qualificá-las. O Igor outro dia me apresentou um negócio que eu fiquei assim, boquiaberto, que era um questionário, só que não era um questionário tipo comum, né? Era como se fosse alguém conversando contigo e tipo mandava as várias mensagens. Eu falei, pô, beleza, como é que vê o resultado? Não, chegou aqui no meu WhatsApp. Eu, o quê? Ele conseguiu construir uma automação que levava o cara do Instagram para uma planilha, para uma base de dados, no caso era uma planilha, e depois aquilo ali tinha uma outra automação, um outro robô que pegava aquela informação e já gerava uma qualificação. Agora imagina isso, por exemplo, para um corretor que está querendo pegar leads. E aí ele faz algumas perguntas estratégicas que ele sabe, pô, se trabalha, não trabalha e tal, qual é o bairro que você quer, qual é a sua profissão, e aí para tentar ajudar o cara, até para tentar ajudar, para o que eu vou mostrar para esse cara? Será que eu tenho alguma coisa ali no meu portfólio que vai ajudar esse cara ou não vai ajudar? E aí, de forma automática, você já consegue tirar, às vezes, o tempo de 2, 3 reuniões para descobrir uma coisa que um formulário simples vai... formulário, não sei se é nem o nome do bot lá, né? Mas, tá vendo? Eu tô... né? E aí, assim, mas o que eu achei sensacional no que ele me mostrou foi justamente isso, a possibilidade de você encurtar etapas entre uma etapa e outra do funil de vendas, tá? E isso não acontece só com vendas, a gente consegue fazer isso com marketing, através de e-mails, de traqueamento inteligente. Tava falando agora disso, que a gente vai traquear até onde o cara vai clicar, em que pedaço do site, qual tempo ele passou mais, se ele assistiu o vídeo inteiro.
tudo isso vai ajudar a gente a entender o comportamento desse cara e disparar automações para que tenha-se alguma ação de marketing para levar o cara para uma próxima etapa, ou aumentar o nível de consciência dele, ou aumentar a taxa de engajamento dele com a gente, aumentar a conversão, entendeu? Cada momento e cada automação vai ter um objetivo específico. Legal. Tá? E sobre isso, Rodrigo, hoje em dia, a automação está por trás de quase tudo. Quando você olha, só trazendo um exemplo aqui mesmo, tu falou de traqueamento avançado, quando a gente olha a parte de um vídeo que é assistido ali, o progresso que a pessoa passou, por exemplo, vamos citar de quem está assistindo agora esse podcast. Vamos supor que essa pessoa já está assistindo aqui esse podcast há uns 15 minutos, 12 minutos. Então, essa pessoa significa que ela, pra gente, ela é bem qualificada. E Legal. provavelmente o Igor vai fazer você ver um anúncio dele. Com certeza. Venha anunciar, venha fazer tráfego pago, Isso é por favor. importante, né? Isso é importante. Com certeza, já vai disparar a automação e fisgar você. Mas assim, trazendo para um contexto que é desse vídeo aqui, querendo ou não, se você já está aqui há 6, 12 minutos, significa que você já é um potencial cliente para a gente. Você tem interesse nesse segmento, nesse assunto que estamos falando. Então, assim, exatamente, tempo de tela também. E aí, nesse caso, já tem toda uma automação disparando por trás, fisgando ali, falando que essa pessoa que está assistindo isso daqui é um potencial cliente. Depois eu vou disparar outra automação para alcançar ela como um remarketing. Olha que legal. E assim, quais são as ferramentas acessíveis hoje no mercado para esse empresário, essa pessoa aí que é gestora de empresas que quer, enfim, trabalhar com automação? Eu penso assim, cara, acho que antes de falar de ferramenta, vamos entender que nem tudo se deve se automatizar. Certo. A principal ferramenta que eu teria cara, faz um diagnóstico para mapear o que de fato você consegue fazer ou não, tá? Às vezes a gente faz uma automação muito legal e joga um monte de gente num canal de atendimento do cara e ele não consegue atender. Aí tu gastou tempo, dinheiro, energia, às vezes uma plataforma aqui, outra ali, tempo pra caramba do cara comigo aqui, que é Sim. o que sabe fazer esse negócio, eu fico só fingindo aqui, fico posando de bonitão, mas ele que faz no final do dia. E assim, para que você consiga automatizar uma coisa, mas existem, acho que o Igor pode até citar melhor os nomes aí das ferramentas, que ele que tá no dia a dia disso. Mas assim, a minha deixa sobre essa questão de ferramenta cara, olha primeiro a tua venda e depois a ferramenta essencial é um CRM. Que de nada adianta tu automatizar tudo. Exatamente. Se tu não tiver um lugar para mapear as vendas, e não só as vendas, tá? A função menos legal do CRM é mapear a venda. Uma das melhores é o porquê não vendeu. Cara, essa é a pergunta de $1 milhão de qualquer negócio. Que se você sabe por que o seu produto não vende, tu pode ir lá no produto e consertar. E começar a vender. Fazer uma oferta atrativa novamente, né? Exatamente. Só complementando também essa parte que ele falou, eu super concordo que primeiro a gente precisa analisar o negócio do cliente para depois falar uma ferramenta, dizer uma ferramenta, olha, essa ferramenta aqui é adequada para ti, porque nada adianta eu falar uma ferramenta aqui, uma super ferramenta que vai fazer você faturar $1 milhão, não vai. Não é assim. O essencial realmente é ter organizado a tua base, ou seja, um CRM, porque eu vejo muita gente hoje ainda usando o Excel para fazer isso, não que seja errado, só que isso já está muito ultrapassado. Então, assim, se você hoje tem uma base de clientes, você precisa saber qual é aquele cliente que mais está comprando de você, você precisa saber qual é o cliente mais engajado, e o CRM, ele faz tudo isso. Você não precisa ficar buscando lá para saber quanto que esse cliente comprou, porque ele vai estar ali, marcado como um lead score altíssimo, que a gente já entra um pouco na parte de embalde, mas... de automação enfim, também. De automação também, tem essa parte também. Mas assim, o principal passo hoje é você ter um CRM. E tem CRMs aí bem... R$50 por mês? Não, de graça. De graça, né? O próprio RD tem planos que começam de graça. O RD CRM, que é a empresa que a gente trabalha com mais frequência aqui, né? Apesar da gente atender qualquer Olha, a gente não tá plataforma ganhando de em CRM nada não que pra você indicar, tiver, já sabe aí, você cliente que tiver qualquer CRM, a gente atende. Porque no final do dia, o que importa, cara, não é tanto o teu... É lógico, tem um CRM pé duro aí que dificulta a vida do caboclo e faz ele não conseguir vender. Porém, como o próprio Igor falou, cara, importante é ter a qualidade do dado. E aí eu tenho um adendo sobre isso. Hoje eu estava falando com o time, cara, a gente precisa ter a disciplina do hábito. Se a gente
afirmou um compromisso de executar tal tarefa, a gente não pode negociar. É que nem você pegar o preenchimento do CRM, o terror dos vendedores. Se tu falar pro vendedor, e aí, preencheu o CRM, ele quer te matar, velho. Ele não quer saber, ele não gosta. Ele fala, eu quero vender, mas ele não entende que ao preencher o CRM, ele tá criando munição para caras como o Igor, como eu, como você, que estão aqui analisando dados, vão pegar aqueles, nossa, cara, olha, eu tô botando pro cara que gosta de azul, só que os caras que gostam de azul não compram do cara que gosta de verde. Peraí que agora eu vou mudar toda a minha segmentação de público e vou conseguir mandar pessoas qualificadas para cair no CRM desse cara, e aí vai acontecer o quê? Ele vai vender. Então, a palavra mágica é você ter essa disciplina no hábito, e os hábitos é que vão construir o resultado, tá? E assim, quando a gente fala de vendas, cara, olha mais para as etapas do teu processo e não só para o final do pipeline. Quando a gente faz isso, a gente consegue extrair muito mais resultado. E às vezes o problema nem está no fechamento, tá? O problema está no meio ali. Puta, o cara não fez follow-up dos 5 dias. Aí o cara falou, oi pra ti hoje. Aí marcou, falei com ele. Aí 5 dias depois ele magicamente, olá, o senhor ainda tem interesse no nosso produto? Pô, amigo, aí fica difícil, o cara nem lembra mais. Só pegando esse teu gancho aí, né? Te contar uma experiência que eu tive agora. Eu tava fazendo um projeto para construir a minha casa, né? Eu tava fazendo um orçamento com material de construção. Fiz o orçamento lá com o vendedor, ele me passou tudinho. Acho que isso já faz umas 2 semanas. Quando foi ontem, ele me mandou uma mensagem. E aí, meu amigo, vamos fechar? Eu já tinha fechado com outro vendedor. Olha. A casa tá construída time, já, né? irmão. A importância do tempo, né? O timing, resposta. né? A gente chama isso de régua de follow-up, né? Inclusive, a gente ajuda empresas a estruturar o seu processo comercial de forma que não só as réguas de relacionamento, mas também o que falar em cada etapa disso, né? O que, no final do dia, acaba sendo mais um pedaço do funil de vendas, tá? Eu entendo como metodologia, funil não é só aquela coisa topo, meio e fundo. Funil são etapas para algo. É um caminho, é um trajeto que começa muito e vai afunilando, por isso o nome funil, certo, até você ter um resultado mais refinado. E quando a gente fala assim de indicadores, a gente explorou bastante essa questão da etapa aqui do funil, exploramos também a questão da automação, que é a importância até de não desumanizar, né, ali o atendimento, porque a gente tem ali um teto, um limite, até que ponto a gente utiliza a automação, enfim. Mas quais são os principais indicadores de sucesso de um funil que é bem estruturado? Poxa, esse funil deu certo porque eu utilizei este processo, essa estratégia. Como é que funciona? Como é que eu sei esse time de que está dando certo essa estrutura? Rapaz, para mim, eu vou falar que tem o indicador extremo, venda. Aí Perfeito. depois venda. Aí depois venda. Aí beleza, vendeu. Aí tu tem que olhar, por exemplo, existe uma taxa de conversão entre uma etapa e outra. A gente estava até falando disso sobre um cliente nosso. A gente, putz, bicho, tem alguma coisa errada aqui, porque a taxa desse pedaço para esse está muito maior do que aquele ali. O que é que está dando errado? Aí a gente foi entender, putz, o conteúdo não está legal nessa etapa, ou tá tendo um problema aqui. Olha, a gente não ia conseguir descobrir isso se a gente não estivesse olhando para todas as etapas do funil. Por isso que fala aí, quando falando nomes de indicadores, a gente está falando de taxa de conversão entre uma etapa e outra, porque quando a gente fala assim, teu funil converte quanto? Às vezes o cara tá falando de ponta a ponta, né? Do que entra no topo, do que impacta até o que sai aqui na venda. Mas isso no número de venda é importante, beleza. Mas quando a gente fala de indicador, venda é número, é receita, é resultado. Entendeu? O indicador tá em cada pedacinho. Aí tem milhares, né? Sobre essas taxas, né, Rodrigo, a gente usa bastante também para analisar quando a gente está falando de e-commerce ou de cardápio digital, a gente usa bastante essas taxas. O que são elas? Vamos supor aqui que eu tenho um site de vendas, acho que a gente pode usar uma concessionária como exemplo. A gente tem ali o site principal, onde tem vários carros, e vamos supor que esse daí é o nosso topo, que é as pessoas aterrissando no nosso site. O que seria, vamos dizer ali, o meio? Seria já quando a pessoa visualiza
visualiza ali o carro, vai entrar na página do carro, vai ver todas as fotos, vai ver a descrição ali. E depois disso ela vai para onde? Para um botão de conversão. Um botão pode ser para o WhatsApp, pode ser para marcar uma visita. Então, assim, você entende que da etapa do topo, de ela ter visitado o site, ela tomou ações dentro do site. Então, essas são as nossas etapas que a gente tem que analisar e as taxas de conversões são entre outras. Por exemplo, a pessoa que foi para a página de obrigado e a pessoa que... Não é isso, Rodrigo? Sim. A pessoa que foi depois para a conversão. Cada etapa que passa, ela gera ali, né, um indicador. Mas quando você fala de métrica, a gente pode falar, por exemplo, qual que foi a taxa de clique que o cara deu no botão X ou Y? Tipo, você consegue medir isso. E são indicadores para, às vezes, medir a qualidade de um anúncio ou de uma página. Ou, cara, o cara tá assistindo o vídeo todo ou não tá assistindo o vídeo todo? Então, tipo, o watch time, né, que é o tempo de tela. Quanto tempo de tela a gente tem? Será que a gente tá retendo a atenção desse cara? Eu tô conseguindo engajar com ele? Aí tu vai descendo a ladeira com a quantidade de indicador que você tem. É quase assim, a gente passa mais 1 hora falando aqui só de indicador. E aí que tá o risco. Você começa a ter uma miopia extrema com relação a que tipo de métricas você tem que acompanhar. Inclusive, dentro do nosso processo de onboarding, é até uma etapa que eu coloco e eu sou muito incisivo. Cara, a gente precisa definir o que é sucesso para essa conta. Entendeu? O que é sucesso? Aí fala, fulano, o que você quer? Não, se tu tivesse uma varinha mágica, ou eu falo isso no meu pitch de vendas, eu falo, se tu tivesse uma varinha mágica... Você entender com o cliente, né? Isso, e ela pudesse realizar o que você quisesse com relação ao teu negócio, o que seria? Entendi. Aí você tangibiliza aquele objetivo. E aí, cara, tá longe, perto, isso é indiferente, objetivo é objetivo. Aí tu vai cortar ele em pedacinhos e estimar em quanto tempo tu vai chegar lá, né? É o famoso matemarketing que eu fico falando aqui. Se você pegar o teu objetivo e conseguir ter uma boa análise de dados, você consegue construir o funil do final para o início e consegue ter minimamente uma previsibilidade de receita com base em ações estruturadas, em automações, em anúncios, em conteúdos intencionalmente criados para alimentar o funil. Acho que esse é um termo que falam muito, né? Eu preciso alimentar o funil. Cara, se você não é intencional na criação do teu conteúdo, se você não está mapeando a jornada do teu cliente, você não tem funil. Funil você tem. Todo mundo tem um funil, tá? Tu só não participa dessa conversa. Entendi. Porque o teu cliente, ele procurou sobre o teu serviço, tu não estava lá. Ele se engajou sobre o teu serviço, tirou dúvidas sobre o teu serviço, tu não estava lá. Na hora de comprar, tu aparece. Entendeu? E aí, cara, quem tu acha que vai ganhar? O cara que acompanhou ele em todas essas outras etapas ou tu que apareceu agora? Aí tu vai ter que brigar por preço, aí tu vai ter que chorar pro cliente, vai ter que insistir, vai ter que ser chato, entendeu? Por quê? Porque você não fez um dever de casa básico, que é ser intencional do início ao fim da trajetória do cliente. Cara, é sobre o cliente. A gente está aqui, esse podcast existe, a nossa empresa existe, as empresas existem para atender um anseio, um desejo, uma demanda, uma necessidade, um sonho, uma transformação de clientes. É um relacionamento que é estabelecido ali com o cliente diretamente. A régua de valor mudou, né? Sim. Antes a gente viveu uma era no marketing, na comunicação, em que as empresas falavam, compre isso. E aí tu não tinha escolha, né, amigo? Tu só assistia o jornal, só TV, né? Tu lia aquilo ali e tu via, mano, é bom, por quê? Porque tá escrito aqui, então é bom, então eu vou comprar. Agora, Vic, tudo que vai e volta. É verdade. Tu lança uma campanha 5 minutos depois e o pau tá quebrando. É impressionante como as campanhas também movem as redes, não só, né? tá? Olha só, governo disse que ia cancelar o negócio do Pix. Deputado lança vídeo, milhões de pessoas veem, governo cancela Pix. É o poder da internet, né? Exatamente. Se o governo, amigo, tá mudando uma lei, quem é você para não ouvir o teu cliente? Quem é você para não ser intencional em cada etapa da tua jornada? Tem até aquela questão que a Coca-Cola, sendo uma mega empresa, faz anúncio, né? Por que você não vai cara, fazer? Essa é uma pergunta. Eu tava dando uma palestra no IFAM, acho que uns 3 anos atrás, e 3 pessoas perguntaram, tá, mas que era sobre publicidade ser a profissão do futuro. Eu falei, cara, eu acredito nisso.
Tanto que ainda tô aqui até hoje, ó, futuro, cheguei, né? Pra quem disse que eu não ia chegar, tô aqui. Importante. Mas assim, cara, as marcas, elas têm uma coisa, tem um indicador que chama Share of Mind. Share of Mind, Share of Heart, tem escolas diferentes de pensamento, mas quando a gente fala do mais usado é o Share of Mind. Então a Coca-Cola, ela faz anúncio para disputar um Share of Mind na cabeça daquela pessoa. Assim como o grande varejo, que eu vim agora do varejo, está muito fresco, né? Ele disputa o Share of Wallet. Ou seja, o quanto do teu orçamento tu gasta com determinada categoria do varejo. Por exemplo, vou te dar um número. O brasileiro médio, ou seja, a pessoa comum como eu e você, gasta até 68% do seu rendimento mensal com alimentação em supermercado. Muita coisa. Isso é número, tá? Dados da Cielo, que vê, que sabe o que tu gasta, entendeu? Quando você olha isso, eu fiquei espantado. Eu falei, cara, se der um BO e aumentar muito o negócio, o nego passa fome. Você entende? A fragilidade que a gente tem hoje no mundo. E aí, quando a gente traz isso para a ótica de empresas brigando para criar o seu funil de vendas, cara, nesse mundo VUCA, que tudo é volátil, que tudo muda a todo instante, tu vai deixar ao acaso o teu cliente chegar até você? Então a mensagem que fica é: seja intencional. Seja intencional em cada etapa da sua jornada, que com diversos funis diferentes, você vai conseguir trazer cada vez mais clientes prontos para comprar. Legal que o Rodrigo até antecipou, tem uma última pergunta para vocês, que é essa mensagem de fato, né? Se a pessoa que está acompanhando aqui, o empresário, enfim, pudesse, enfim, ouvir um conselho de vocês para melhorar a venda com a construção, a utilização desse funil, qual seria o conselho que vocês dariam? Eu vou começar aqui com o Igor. Qual o conselho principal que você tem para esse ouvinte? Eu acho que, primeiramente, ele tem que realmente entender a jornada de compra dele ou de serviço que ele oferece, entender a fundo cada comunicação, cada jornada, cada etapa, precisa mensurar isso. A gente falou muito de dados aqui, só que os dados eles só são meios para a gente tomar decisões. O cliente pode achar, mas é que eu tenho que saber taxa disso, taxa daquilo. Não necessariamente, a gente vai fazer isso tudo, a gente faz aqui, a gente trabalha justamente nesse ponto, a gente toca o negócio para você, pensa por você e implementa também. Então, assim, um ponto importante que eu acho que ele tem que tomar total cuidado na hora de implementar um funil ali, que é a dica que eu dou, é a parte da distribuição para cada etapa, para cada meio, para cada fundo, para cada topo. Então, assim, você tem que ter certeza, ter uma oferta boa, que também tem que levar em consideração a parte da oferta. Leva ali uma oferta, aplica no teu funil, que as coisas vão acontecer. E você, Rodrigo? Cara, qual o conselho aí? Se eu tivesse apenas uma moeda e essa moeda valesse um conselho, eu não falaria de funil. Sério? Sério. Seria sobre o que, então? Cara, olha pro teu produto e constrói uma boa oferta. Olha que interessante. Porque, assim, produto ruim com funil excelente não vira. Vende. Então tem que ser ali um conjunto, Produto bom com funil bosta vende muito e ninguém sabe por quê. A resposta está no produto. Se você tiver um bom produto, se você mapear as objeções, se você entender as dores e desejos do teu público-alvo, se você construir gatilhos de conversão para cada objeção dessa e você preparar o seu produto para de fato atender uma necessidade do seu cliente, não tem segredo, amigo. O produto ele vai se vender. É lógico que você não precisa depender só disso, mas se eu tivesse apenas uma moeda, como eu disse, essa é a moeda que eu usaria. Eu iria falar de produto. E as pessoas têm uma miopia extrema com relação a não associar marketing com produto, não associar marketing com preço, não associar marketing com canais de venda, que seria a praça. Mas marketing é tudo isso. Os 4 P's, né? Né? O Kotler tá aí, Pra continua ensinar. aí bombando, já tá no 10º P aí, não para de lançar P, continuando inovando, mas assim, no final do dia, é muito importante a gente olhar para o produto. Cara, e cada vez mais eu vejo empresas no mercado que nem elas entendem direito o produto que elas vendem. Então, tu vai fazer uma pergunta, peraí, que esse daqui eu não sei muito bem como é que é. Aí, veja bem, se tu não entende do teu produto,
Aí tu vai lá no teu time de vendas, pô, tu não tá vendendo, não tá vendendo, não tá vendendo. Por quê? Aí ferrou, ninguém sabe responder essa pergunta não, porque fulano é ruim, demite fulano. Por que Beltrano vende? Rapaz, de repente Beltrano usou o produto, leu, entendeu né? o produto e tá conseguindo explicar para o cliente e por isso ele tá vendendo. Legal. Então, de novo, conselho para mim, tipo, sei lá, a única moeda, cara, investe tempo em entender as objeções do teu produto, entender de que forma que você contorna isso e assim, tá? Vale até a pena, se você encontrar objeções que você não consegue contornar com argumento, volta para a prancheta e resolve no produto. Porque é mais importante você ir com um produto redondo para construir diversos funis, bons, ruins, médios. Exatamente. Porque eles vão dar certo. Se você tem um bom produto, o funil, ele é mais... cara, o funil, ele é só a rota. O cliente, ele já sabe o que ele quer. Às vezes ele não sabe, né? Ele descobre na jornada, mas ele quer, ele tem um desejo. A demanda sobre o versus do teu produto, ela existe. Você só precisa conseguir estar ali no momento certo. Poxa, muito obrigada, gente. Eu adorei o bate-papo, mas antes de finalizar, o Rodrigo tem uma mensagem especial para você que está aqui conosco. Rodrigo, por favor. Bom, se você está aí nos assistindo, espero que você tenha aprendido um pouco, tenha despertado a sua curiosidade sobre funis de marketing, de vendas, e que a gente tenha colaborado um pouco com você. Caso você esteja precisando de uma ajuda, um suporte, ou queira tirar uma dúvida sobre isso, a gente tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo que você vai poder falar comigo, com o Igor e algum outro especialista nosso sobre as tuas necessidades, e a gente vai entender se faz sentido a gente criar uma parceria estratégica. Legal, gente. Rodrigo, Igor, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito eficiente aqui para todas as pessoas que estão acompanhando. E para você que está aqui conosco até esse momento, assistiu todo o vídeo, conferiu, eu quero fazer um convite especial. Se inscreva no nosso canal, acompanhe nossas redes sociais, porque teremos muito mais outros conteúdos aí para ajudar você com o seu negócio, alavancar os resultados da sua empresa. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima.